Toca Livros e Editora Rocco apresentam A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Narrado por Carol Badra. A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que esse livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Clarice Lispector. A complete life may be one ending in so full identification with the non-self that there is no self to die. Bernard Berenson. Estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra? A isso queria chamar desorganização e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia um mundo como eu o tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não saberei onde engastar o meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. Perdi alguma coisa que me era essencial, e já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido a terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. Voltei a ter o que eu nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa incontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nessa minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, aquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Por que não tenho coragem apenas de achar um meio de entrada? Sei que entrei. Sim. Mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida.
Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que fosse sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava e sim outra, como se antes eu tivesse sabido o que era? Por que é que ver é uma tal desorganização? É uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se, sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando a minha organização apenas construída? Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom. Mas era esse não bom que eu havia organizado melhor: a esperança. De meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido? Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso. E substituirei o destino pela probabilidade. No entanto, na infância as descobertas terão sido como num laboratório onde se acha o que se achar? Foi como adulto, então, que eu tive medo e criei a terceira perna? Mas como adulto, terei a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. As duas pernas que andam, sem mais a terceira que prende. E eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterradora liberdade que pode me destruir. Mas enquanto eu estava presa, estava contente? Ou havia, naquela coisa sonsa e inquieta em minha feliz rotina de prisioneira? Ou havia aquela coisa latejando a que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa? É? Também. Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Sei que precisarei tomar cuidado para não usar subrepticiamente uma nova terceira perna que em mim renasce fácil como capim, e a essa perna protetora chamar de uma verdade. Mas é que também não sei que forma dar ao que me aconteceu. E sem dar uma forma, nada me existe. E se a realidade é mesmo que nada existiu? Quem sabe nada me aconteceu? Eu só posso compreender o que me aconteceu, mas só acontece o que eu compreendo. Que sei do resto? O resto não existiu. Quem sabe nada existiu? Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução? E que minha luta contra essa desintegração está sendo essa, a de tentar agora dar-lhe uma forma? Uma forma contorna ao caos, uma forma da construção à substância amorfa. A visão de uma carne infinita é a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura. Será de novo a vida humanizada. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada e esse será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração? Mas estou tão pouco preparada para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo. Em mim, qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo, fui obrigada a reconhecer, sem lamentar,
os esbarros de minha pouca inteligência, e eu desdizia o caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco. Raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão. Já que tenho de salvar o dia de manhã, já que tenho que ter uma forma porque não sinto força de ficar desorganizada, já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo tamanho da visão de meus olhos, já que fatalmente sucumbirei à necessidade de forma que vem de meu pavor de ficar indelimitada, então que pelo menos eu tenha coragem de deixar que essa forma se forme sozinha como uma crosta que por si mesma endurece, a nebulosa de fogo que se esfria em terra. E que eu tenha a grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma. Esse esforço que farei agora por deixar subir à tona um sentido, qualquer que seja, esse esforço seria facilitado se eu fingisse escrever para alguém. Mas receio começar a compor para poder ser entendida pelo alguém imaginário, receio começar a fazer um sentido, com a mesma mansa loucura que até ontem era o meu modo sadio de caber num sistema. Terei que ter a coragem de usar um coração desprotegido e de ir falando para o nada e para o ninguém? Assim como uma criança pensa para o nada, e correr o risco de ser esmagada pelo acaso. Não compreendo o que vi. E nem mesmo sei se vi, já que meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista. Só por um inesperado tremor de linhas, só por uma anomalia da continuidade ininterrupta de minha civilização, é que por um átimo experimentei a vivificadora morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. É proibido dizer o nome da vida. E eu quase o disse. Quase não pude me desembaraçar de seu tecido, o que seria destruição dentro de mim, de minha época. Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão e que, para eu ser verdadeira, tenho que continuar a não estar à altura dela, tenho que continuar a não entendê-la. Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não. Toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura a que posso chegar. Meu único nível é viver. Só que agora sei de um segredo. Que já estou esquecendo. Sinto que já estou esquecendo. Para sabê-lo de novo, eu precisaria agora remorrer. E para saber será talvez o assassinato de minha alma humana. E não quero. O que ainda poderia me salvar seria uma entrega à nova ignorância. Isso seria possível. Pois ao mesmo tempo que luto por saber, a minha nova ignorância, que é o esquecimento, tornou-se sagrada. Sou a vestal de um segredo que não sei mais qual foi. E sirvo ao perigo esquecido. Soube o que não pude entender. Minha boca ficou selada. E só me restaram os fragmentos incompreensíveis de um ritual. Embora pela primeira vez eu sinta que meu esquecimento esteja, enfim, ao nível do mundo. E nem ao menos eu quero que me seja explicado aquilo que para ser explicado teria que sair de si mesmo. Não quero que me seja explicado o que de novo precisaria de uma validação humana para ser interpretado. Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo que simplesmente vai. Durante as horas de perdição, tive a coragem de não compor nem organizar. E, sobretudo, a de não prever. Até então, eu não tivera coragem de me deixar guiar pelo que não conheço em direção ao que não conheço. Minhas previsões condicionavam de antemão o que eu veria. Não eram as antevisões da visão. Já tinham o tamanho de meus cuidados.
Minhas previsões me fechavam o mundo. Até que por horas desisti. E, por Deus, tive o que eu não gostaria. Não foi ao longo de um vale fluvial que andei. Eu sempre pensara que encontrar seria fértil e úmido como vales fluviais. Não contava que fosse esse grande desencontro. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o de esquecer? Agora saberei reconhecer na face comum de algumas pessoas que elas esqueceram. E nem sabem mais que esqueceram o que esqueceram. Eu vi. Sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi porque não entendo. Sei que vi porque para nada serve o que vi. Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa eu te dar isto, eu bem queria ter visto coisa melhor. Toma o que vi, livra-me de minha inútil visão e de meu pecado inútil. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdisse e imaginar que alguém me está dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Muitas vezes, antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior, muitas vezes, antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono, finjo que alguém está me dando a mão e então eu vou. Vou para a enorme ausência de forma que é o sono. E quando mesmo assim não tenho coragem, então eu sonho. Ir para o sono se parece tanto o modo como agora tenho que ir para a minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo, e como uma cega perdida num campo. Essa coisa sobrenatural que é viver. O viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar. Essa coisa corajosa que será entregar-me e que é como dar a mão a outra mão mal assombrada do Deus e entrar por essa coisa sem forma que é um paraíso. Um paraíso que não quero. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. Pelo menos no começo. No começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por enquanto, preciso segurar esta tua mão. Mesmo que não consiga inventar teu rosto e teus olhos e tua boca. Mas embora decepada, esta mão não me assusta. A invenção dela vem de tal ideia de amor como se a mão tivesse realmente ligada a um corpo que, se não vejo, é por incapacidade de amar mais. Não estou à altura de imaginar uma pessoa inteira porque não sou uma pessoa inteira. E como imaginar um rosto se não sei de que expressão de rosto preciso? Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinha e com horror. O horror será a minha responsabilidade até que se complete a metamorfose que o horror se transforme em claridade. Não a claridade que nasce de um desejo de beleza e moralismo, como antes mesmo sem saber que eu me propunha, mas a claridade natural do que existe. E é essa claridade natural que me aterroriza. Embora eu saiba que o horror sou eu diante das coisas. Por enquanto estou inventando a tua presença, como um dia também não saberei me arriscar a morrer sozinha, morrer é do maior risco, não saberei passar para a morte e pôr o primeiro pé na primeira ausência de mim. Também nessa hora última e tão primeira inventarei a tua presença desconhecida e contigo começarei a morrer até poder aprender sozinha a não existir. E então eu te libertarei. Por enquanto eu te prendo, e tua vida desconhecida e quente está sendo a minha única íntima organização. Eu, que sem a tua mão me sentiria agora solta no tamanho enorme que descobri. No tamanho da verdade? Mas é que a verdade nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido. É por isso que eu a temia e a temo. Desamparada, eu te entrego tudo.
para que faças disso uma coisa alegre. Por te falar eu te assustarei e te perderei? Mas se eu não falar, eu me perderei, e por me perder eu te perderia. A verdade não faz sentido. A grandeza do mundo me encolhe. Aquilo que provavelmente pedi e finalmente tive, veio, no entanto, me deixar carente como uma criança que anda sozinha pela terra. Tão carente que só o amor de todo o universo por mim poderia me consolar e me cumular. Só que um tal amor que a própria célula-ovo das coisas vibrasse com o que estou chamando de um amor. Daquilo a que, na verdade, apenas chamam, mas sem saber-lhe o nome. Terá sido o amor o que vivi? Mas que amor é esse, tão cego como o de uma célula-ovo? Foi isso? Aquele horror, isso era amor? Amor tão neutro que... Não quero ainda me falar. Falar agora seria precipitar um sentido como quem despreza se mobiliza na segurança paralisadora de uma terceira perna. Ou estarei apenas adiando o começar a falar? Por que não digo nada e apenas ganho tempo? Por medo. É preciso coragem para me aventurar numa tentativa de concretização do que sinto. É como se eu tivesse uma moeda e não soubesse em que país ela vale. Será preciso coragem para fazer o que eu vou fazer, dizer. E me arriscar à enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi e terei que acrescentar: não é isso, não é isso. Mas é preciso também não ter medo do ridículo. Eu sempre preferi o menos ao mais por medo também do ridículo. É que há também o dilaceramento do pudor. Adio a hora de me falar. Por medo? E porque não tenho uma palavra a dizer. Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo, então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vergalhões de mudez. E se estou adiando começar, é também porque não tenho guia. O relato de outros viajantes poucos fatos me oferecem a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Sinto que uma primeira liberdade está pouco a pouco me tomando, pois nunca até hoje temi tão pouco a falta de bom gosto. Escrevi vagalhões de mudez, o que antes eu não diria porque sempre respeitei a beleza e a sua moderação intrínseca. Disse vagalhões de mudez, meu coração se inclina humilde e eu aceito. Terei enfim perdido todo um sistema de bom gosto? Mas será esse o meu ganho único? Quanto eu devia ter vivido presa para sentir-me agora mais livre somente por não recear a falta de estética. Ainda não pressinto o que mais terei ganho. Aos poucos, quem sabe, irei percebendo. Por enquanto, o primeiro prazer tímido que estou tendo é o de constatar que perdi o medo do feio. E essa perda é uma tal bondade, é uma doçura. Quero saber o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei. Só ao me reviver é que vou viver. Mas como me reviver? Se não tenho uma palavra natural a dizer, terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu? Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação. É correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa língua sonâmbula que, se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Até criar a verdade do que me aconteceu. Será mais um grafismo que uma escrita.
pois tendo mais uma reprodução do que uma expressão. Cada vez preciso menos me exprimir. Também isso perdi? Não. Mesmo quando eu fazia esculturas, eu já tentava apenas reproduzir e apenas com as mãos. Ficarei perdida entre a mudez dos sinais? Ficarei, pois sei como sou. Nunca soube ver sem logo precisar mais do que ver. Sei que me horrorizarei como uma pessoa que fosse cega e enfim abrisse os olhos e enxergasse. Mas enxergasse o quê? Um triângulo mudo e incompreensível. Poderia essa pessoa não se considerar mais cega só por estar vendo um triângulo incompreensível? Eu me pergunto, se eu olhar a escuridão com uma lente, verei mais que a escuridão? A lente não devassa a escuridão, apenas a revela ainda mais. E se eu olhar a claridade com uma lente, com um choque verei apenas a claridade maior. Enxerguei, mas estou tão cega quanto antes porque enxerguei um triângulo incompreensível. A menos que eu também me transforme no triângulo que reconhecerá no incompreensível triângulo a minha própria fonte e repetição. Estou adiando. Sei que tudo o que estou falando é só para adiar. Adiar o momento em que terei que começar a dizer, sabendo que nada mais me resta dizer. Estou adiando meu silêncio. A vida toda adiei o silêncio? Mas agora, por desprezo pela palavra, talvez enfim eu possa recomeçar a falar. Os sinais de telégrafo. O mundo eriçado de antenas e eu captando o sinal. Só poderei fazer a transição fonética. Há 3.000 anos desvairei-me e o que restaram foram fragmentos fonéticos de mim. Estou mais cega do que antes. Vi, sim. Vi e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é que ele é tão vivo que, para admitir que estou tão viva quanto ele, e minha pior descoberta é que estou tão viva quanto ele, terei que alcançar minha consciência de vida exterior a um ponto de crime contra a minha vida pessoal. Para minha anterior moralidade profunda, minha moralidade era o desejo de entender e, como não entendia, eu arrumava as coisas. Foi só ontem e agora que descobri que sempre fora profundamente moral, eu só admitia a finalidade. Para minha profunda moralidade anterior, eu ter descoberto que estou tão cruamente viva quanto esta crua luz que ontem aprendi, para aquela minha moralidade, a glória dura de estar viva é o horror. Eu antes vivia de um mundo humanizado, mas o puramente vivo derrubou a moralidade que eu tinha. É que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. É que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Minha luta mais primária pela vida, mais primária, ia se abrir com a tranquila ferocidade devoradora dos animais do deserto. Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo de que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Só depois é que me ocorreria uma frase antiga que tolamente se gravara há anos na minha memória, apenas o subtítulo de um artigo numa revista que eu terminara por não ler. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Nada me fazia supor ao que eu ia. Mas é que eu nunca fui capaz de perceber as coisas se encaminhando. Todas as vezes que elas chegavam a um ápice,
Me parecia com surpresa um rompimento, explosão dos instantes, com data, e não a continuação de uma ininterrupção. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos me lembrar. Que estava eu fazendo? Eram quase 10 horas da manhã e há muito tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior, a empregada se despedira. O fato de ninguém falar ou andar e poder provocar acontecimentos alargava em silêncio esta casa onde, em semiluxo, eu vivo. Atardava-me à mesa do café. Como está sendo difícil saber como eu era. No entanto, tenho que fazer o esforço de pelo menos me dar uma forma anterior para poder entender o que aconteceu ao ter perdido essa forma. Eu me atardava à mesa do café, fazendo bolinhas de miolo de pão. Era isso? Eu fazia distraidamente bolinhas redondas com miolo de pão. E minha última e tranquila ligação amorosa dissolvera-se amistosamente com um afago, eu ganhando de novo o gosto ligeiramente insípido e feliz da liberdade. Isto me situa? Sou agradável, tenho amizades sinceras, e ter consciência disso faz com que eu tenha por mim uma amizade aprazível, o que nunca excluiu um certo sentimento irônico por mim mesma, embora sem perseguições. Mas, como era antes o meu silêncio, e como não sei, e nunca soube. Às vezes, olhando um instantâneo tirado na praia ou numa festa, percebia com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava. Um silêncio. Um silêncio e um destino que me escapavam, eu, fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato, eu via o mistério. Não. Vou perder o resto do medo do mau gosto. Vou começar meu exercício de coragem. Viver não é coragem. Saber que se vive é a coragem. Eu vou dizer que na minha fotografia eu via um mistério. A surpresa me tornava de leve. Só agora estou sabendo que eu era uma surpresa ao que me tomava. É que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só vi em lagos. E como só ouvi no silêncio mesmo. Nunca, então, havia eu de pensar que um dia iria de encontro a este silêncio, ao estilhaçamento do silêncio. Olhava de relance ao rosto fotografado e por um segundo, naquele rosto inexpressivo, o mundo me olhava de volta também inexpressivo. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesma. O maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo. O resto eram sempre as organizações de mim mesma, agora sei, agora eu sei. O resto era o modo como pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de minhas valizes as iniciais G.H. E eis-me. Também os outros eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Além do mais, a psicologia nunca me interessou. O olhar psicológico me impacientava e me impacienta. É um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. A GH vivera muito, quer dizer, vivera muitos fatos. Quem sabe eu tive, de algum modo, pressa de viver logo tudo o que eu tivesse a viver para que me sobrasse tempo de viver sem fatos? De viver. Cumpri cedo os deveres de meus sentidos. Tive cedo e rapidamente dores e alegrias, para ficar depressa livre do meu destino humano menor? E ficar livre para buscar a minha tragédia. Minha tragédia estava em alguma parte. Onde estava o meu destino maior? Um que não fosse apenas o enredo de minha vida. A tragédia, que é a aventura maior.
nunca se realizar em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia e o que eu queria. Em torno de mim espalho a tranquilidade que vem de se chegar a um grau de realização a ponto de ser GH, até nas varizes. Também para a minha chamada vida interior, eu adotara sem sentir a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam, sou aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha, não havia uma queda. Havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. E isso sempre foi a minha naturalidade e a minha saúde. E a minha espécie de beleza. Só meus retratos é que fotografavam um abismo? Um abismo. Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia. Um abismo. Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito escultura durante um tempo indeterminado e indeterminante também me dava um passado e um presente que fazia com que os outros me situassem. A mim se referem como a alguém que faz esculturas que não seriam más se tivessem havido menos amadorismo. Para uma mulher, essa reputação é socialmente muito, e situou-me, tanto para os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica entre mulher e homem. O que me deixava muito mais livre para ser mulher, já que eu não me ocupava formalmente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.